Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 30ª aula de Noções de Direito do pré-ALMG do Aprovado. Chegamos na nossa 30ª aula, hein, gente? Já estamos aí na reta final. Você que está comigo até aqui, fazendo as revisões, fazendo as pérolas, está de parabéns. Tenho convicção de que esse conteúdo até então absorvido, suas pérolas, ele já está no seu córtex cerebral e virou memória permanente, não é verdade? Bem, gente, seguiremos aqui na teoria geral do Estado e rememoro a filosofia, a intenção nesse momento. A intenção é que você não leia o Dalari. Leitura densa, longa, olhando os 2 últimos editais, em que ele foi utilizado como bibliografia e o modo como foi cobrado na primeira etapa, eu já estou colocando aqui os principais trechos do livro relacionados aos tópicos que foram trazidos como forma de otimizar, ok? Não comprem nesse momento, não leiam nesse momento. Teve gente me perguntando se deveria comprar. Teve gente implicando com a minha garrafinha. Mas enfim, não compre. Os trechos específicos, os trechos conceituais eu estou trazendo aqui, fazendo a devida referência. E você, se quiser, pode lê-los bastante, escrevê-los, gravá-los para ouvir. Pode fazer mapa mental, fazer uma pérola, tá bom? Bom, hoje nós vamos para a formação do Estado. São 2 hipóteses de formação do Estado e vamos conversar um pouquinho sobre democracia representativa, direta, semidireta e fazer uma questão do concurso de 2007. Ok? Beleza? Bom, gente, a primeira hipótese de formação dos estados é a formação originária. Então, aqui, nesse tipo de formação, não havia estado anteriormente. Ok? Então, é toda aquela discussão que a gente teve de quando o estado é formado, para os contratualistas, a partir do contrato, para os de formação espontânea, sempre quando existiu sociedade, existiu Estado, mas perceba, é um tempo longínquo. Não existia. Ah, professor, mas na formação espontânea, como sempre existiu sociedade, para esses autores existiu Estado, então sempre existiu Estado, e a formação originária dele, então, também sempre existiu.
nunca não teve Estado. Tudo bem, mas é porque essa forma originária ela fica clara quando se contrapõe à formação derivada. Por quê? Independentemente da gente entrar nas espécies de formação derivada, ela tem uma característica comum: a formação de novos estados a partir de estados pré-existentes. Ok? Então, aqui vai ficar bem mais fácil de compreender, porque os estados já existiam e são formados novos estados. Isso aconteceu numa época bem mais recente. Algumas hipóteses, né, dessa formação derivada. Então vamos lá. O primeiro tipo é o fracionamento ou desmembramento. Então vamos ler junto o trecho do Dall'Ari que eu selecionei, que vai no ponto, no X da questão. Tem-se o fracionamento quando uma parte do território de um estado se desmembra e passa a constituir um novo estado. Foi este o processo seguido para que os territórios coloniais ainda existentes neste século, considerando que a obra é do século passado, né? Neste século, na maioria localizados na África, passassem a condição de unidades independentes e adquirissem o estatuto de estados. Até o final da Segunda Guerra Mundial, ainda havia o reconhecimento oficial da existência de colônias, e os estados que as possuíam discriminavam entre território metropolitano e colonial. Estes, território colonial, eram considerados uma espécie de reserva patrimonial, mas, de qualquer forma, estavam incorporados ao Estado, a cuja soberania se sujeitavam. Assim, pois, pode-se dizer que, com a conquista da independência por via pacífica ou violenta, ocorreu o desmembramento e a consequente criação de novos estados por formação derivada. Bom, a gente pode usar o próprio exemplo do Estado brasileiro. Éramos colônia de Portugal e, neste tempo, o território Brasil não era um Estado independente. Ele era, na verdade, um patrimônio de Portugal, da metrópole. Isso aconteceu também, como o próprio Dall'Ari ressaltou, algumas localidades africanas. No momento em que este território alcança sua independência, houve a formação de um novo Estado. Mas parte do território do Estado que perdeu aquela qualidade, que perdeu aquela soberania sobre aquele território da colônia, o Estado antecedente, ele ainda existe. Entendeu? Então, olha as características. Um dos estados continua a existir. Perceba? Pois parte do estado que alcançou a independência é que formou-se um novo estado. Ok? Vamos ressaltar que essa formação, embora em muitos casos haja violência, como as guerras de independência, né? As inconfidências e por aí vai, a maioria delas seja violenta, existe a possibilidade de formação derivada que seja pacífica. E o próprio Dall'Ari traz o exemplo de Singapura, que em 1965 desmembrou pacificamente da Malásia. O território, que atualmente é Singapura, era do Estado Malásia. E aí parte do território virou um estado independente. Ok? Um dos estados continua a existir. E Dall'Ari faz uma observação sobre o caso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e como a gente está com esse conflito da guerra de Rússia, Ucrânia, que tem muito a ver com o fim da União Soviética. Quem sabe o examinador pense como eu e resolve chamar pense como eu no sentido de formar a questão e informar para vocês que a formação, por exemplo, da Ucrânia se deu por meio de desmembramento. É só você pensar
quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi desmembrada em vários estados, o Estado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas continuou a existir? Não. Então não se pode falar em formação derivada por fracionamento. Olha só o que Dalário fala. Não constituiu desmembramento, pois nem mesmo a União Soviética continuou existindo. Para Dalário, nesse caso ocorreu a dissolução da União Federativa, deixando de existir o antigo Estado Federal. Entendeu? Olha que boa questão, né? E agora você não vai errar. Porque parece uma formação derivada, não parece? Mas a União Soviética, o grande território que compunha a União Soviética, ela se transformou em um monte de estados e um grande estado que é a Rússia. Mas esse grande estado Rússia não se confunde com o Estado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se tivesse ficado uma União Soviética e vários outros estados desmembrados, a gente estaria diante de um fracionamento. Mas como nem mesmo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas subsistiu, né, a gente não pode afirmar que houve fracionamento. Para Dalário, o que houve? Houve a dissolução da União Federativa das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Bom, vamos lá. A segunda hipótese de formação derivada dos estados é a união. Vamos ler o conceito e vamos tirar uma pegadinha da nossa reta. O outro processo típico de constituição de novos estados por formação derivada é a união de estados, quando esta implica a adoção de uma constituição comum, desaparecendo os estados pré-existentes que aderiram à união. Neste caso, 2 ou mais estados resolvem unir-se para compor um novo estado, perdendo sua condição de estados a partir do momento em que se completar a união e integrando-se a partir daí no estado resultante. Então, cuidado, a união, quando 2 estados independentes resolvem unir-se para a formação de um terceiro, com constituição comum, ou seja, a Constituição vai valer para esses 2 que estão se unindo, e desaparecem os estados pré-existentes. Então, não me venha falar que acordos, cooperações como Mercosul, União Europeia, seriam considerados exemplos de formação derivada de estados por união. Porque, por mais que, por exemplo, na União Europeia existe mercado comum, moeda, livre circulação, etc., cada país ainda existe e cada um tem a sua Constituição, por mais que tenham leis supraestatais lá, por mais que tenham representantes supraestatais. Tem um parlamento europeu que difere dos parlamentos dos estados. Fica a dica, ok? Formação dos estados é isso. Escreva, decore, memorize, faça uma pérola, escreva palavras. Eu escreveria assim: união, derivada, constituição de novos estados, adoção de constituição comum, estados pré-existentes deixam de existir. Aí é de cada um, não posso ficar dando receita, né? Porque para ir para a sua cabeça você tem que fazer. Vamos embora. Nós vamos passar por um tópico agora que bem interessante, bem delicado. Democracia representativa, democracia direta e semidireta. Democracia representativa. Na democracia representativa, o povo concede um mandato a alguns cidadãos para, na condição de representantes, externarem a vontade popular e tomarem decisões em seu nome, como se o próprio povo estivesse governando. Pô, isso aqui é a Assembleia Legislativa purinha. Os 77 deputados são representantes do povo mineiro. E, por eles, representando eles, e eles é que é o povo, representando o povo, toma as decisões externando a vontade popular. Aqui não tem discussão, aqui não tem mimimi, aqui não tem chororô. Agora, preste atenção aqui. Lá pelas tantas,
porque o livro do Dall'Ari ainda ele é uma leitura continuada, não tem a separação em capítulos, tópicos, mas quem tiver a curiosidade de ver, os conceitos aparecem, as opiniões aparecem assim, no meio do parágrafo. Olha esse trecho aqui. Há vários outros institutos que, embora considerados por alguns autores como característicos da democracia direta, não dão ao povo a possibilidade de ampla discussão antes da deliberação, sendo por isso classificados pela maioria como representativos da democracia semidireta. Essas instituições são referendo, plebiscito, veto popular e o recall. Por que eu estou fazendo essa leitura tão lenta? Porque tem muito constitucionalista aí que defende que referendo e plebiscito e veto e recall, especialmente referendo e plebiscito, que são as hipóteses que existem na nossa legislação brasileira, eles seriam representação da democracia direta. Está errado? Não, porque são duas correntes. Mas para Dall'Ari, esses institutos são de democracia semidireta. Ao fim e ao cabo, gente, para Dall'Ari, democracia direta é só aquela dos países escandinavos, em que realmente todo mundo vai para um lugar, é um lugar pequenininho, né? Todo mundo vai para um lugar, vai tomar a decisão em conjunto, vai levantar a mão, mas lá vai ter ampla possibilidade de discussão e conhecimento, deliberação da matéria. Perceba. Para Dall'Ari, então, isso aqui é democracia semidireta. E por que Dall'Ari não classifica referendo, plebiscito, veto e recall como democracia direta? Está na própria frase. Porque não dão ao povo a possibilidade de ampla discussão antes da deliberação. Nós vamos ver cada um deles, desses 4. 2 deles existem na nossa legislação, mas os outros 2 têm que ser não é memorizado, tem que ser de seu conhecimento, você tem que saber. Tem que ser memorizado então, né, Matheus? Mas aqui vai a primeira observação. Para Dall'Ari, são institutos da democracia semidireta. Por mais que, por exemplo, no referendo e plebiscito, é o povo diretamente que é consultado. Mas como essa discussão, como essa consulta não tem ampla discussão antes da deliberação, não pode, para Dall'Ari, ser considerado como democracia direta. Por mais que lá no referendo das armas você votou, sim ou não, com o estatuto, foi seu voto lá, mas como para Dall'Ari não tem ampla discussão antes da deliberação, nem mesmo essas hipóteses são hipóteses de democracia direta, e sim de democracia semidireta. Professor, que inutilidade! Inutilidade? Antes de explicar cada um deles, eu vou só te mostrar isso aqui, tá? Questão 17 de 2007. Entre os instrumentos classificados pela maioria dos autores como representativos da democracia semidireta. Parei de ler. Mas só para você entender o tamanho da bronca que a gente está diante dela. Então aqui, passamos pela democracia representativa, tranquilo. Democracia direta, então decisões tomadas pelo povo diretamente, com ampla discussão, então quase não existe. Tá? E aqui nós vamos atentar mesmo para as hipóteses de democracia semidireta trazidas por Dall'Ari. Referendo, plebiscito, veto e recall. Vamos lá, gente, com muita tranquilidade. O referendo vem sendo largamente utilizado atualmente, consistindo na consulta à opinião pública para a introdução de uma emenda constitucional ou mesmo de uma lei ordinária, quando esta afeta o interesse público relevante. Quando você vai referendar um referendo, a lei já foi construída. E aí submete-se ao povo referendar para esse novo regramento
começar a ter validade, começar a efetivamente ter vigência. Já vamos pular para o plebiscito aqui, porque o plebiscito, que alguns preferem considerar apenas como um referendo consultivo, consiste numa consulta prévia, plebiscito prévio, plebiscito prévio. Dependendo do resultado do plebiscito, é que irão adotar providências legislativas. Depois que o plebiscito ocorre, se ganhar, é que as providências legislativas serão feitas. Plebiscito, a consulta é antes, é prévia. Referendo, a consulta é depois. Ok? E agora nós temos dois institutos que não tem na nossa democracia, então vamos ter que abstrair. O veto popular é um instituto que guarda certa semelhança com o referendo. Parece com o referendo que tem aqui. Mas com ele não se confunde, né? Porque senão veto popular seria igual a referendo. Sendo mesmo denominado por autores norte-americanos de Mandatory Referendum. A cultura. Pelo veto popular, dá-se aos eleitores, após a aprovação de um projeto legislativo, um prazo, geralmente de 60 a 90 dias, para que requeiram a aprovação popular. A questão é a seguinte: no referendo, a própria lei, quando ela vai entrar em vigor, ela fala assim: tem que fazer o referendo para ela entrar em vigor. Então, toda lei tem essa previsão? Não. A gente não fica referendando lei. Quando ela tiver, vai ter que fazer o referendo. Nesse veto popular, pensa assim: onde ele existe, toda lei que entra em vigor, existe um prazo para a população provocar o legislativo e requerer a aprovação popular, requerer que ele seja submetido a uma aprovação popular. Ok? Guarda então que é um instituto que não existe por aqui e que parece com referendo, mas é o que? É a possibilidade de a lei... o que acontece? Ela já vai entrar em vigor, tá? Assim que ela for promulgada. Mas ela tem um prazo que a população pode se unir, que geralmente é 60 a 90 dias, para requerer a aprovação, para que a submissão dessa lei ao crivo da sociedade. E o recall também não existe aqui, mas é um instituto de democracia semidireta que muitos constitucionalistas defendem que poderia ter no nosso território, que é, vamos ver, o recall é uma instituição norte-americana que tem aplicação em duas hipóteses diferentes: ou para revogar a eleição de um legislador ou funcionário eletivo, ou para reformar decisão judicial sobre constitucionalidade de lei. Recall, quando a gente faz o recall de carro, é porque tem algo defeituoso e a gente leva o carro na concessionária para ele consertar. Algo defeituoso que veio de fábrica. O que o pessoal defende aqui, que tem aqui na democracia brasileira, é essa de submeter o mandato de um representante ao recall. Não é muito esse juízo de constitucionalidade de lei, não. Então vamos nos ater ao seguinte. O recall seria o seguinte: determinada pessoa é eleita para mandato popular, democracia representativa. A depender de situações, não está mandando bem no mandato, ele seria submetido a um recall, que é um juízo de permanece ou não, bem grosseiramente, que a população vai fazer antes do término do mandato. Porque no nosso país, o nosso recall é a próxima eleição. Se alguém manda mal numa eleição, numa legislatura ou num mandato, a gente faz o recall na próxima eleição, não reelegendo esse cara. Mas aqui é uma possibilidade de antecipar, entende? E a sociedade iria fazer um juízo: não, esse aí não vai nem completar o mandato. Ok? Não se confunde com impeachment, porque o impeachment é parecido, mas quem julga é o Poder Legislativo. Aqui é devolver ao povo e revogar a eleição daquele cara, daquele representante. Entendeu? Se Dallagnol não falou que é impeachment, a gente não tem que chamar de impeachment, tem que chamar de recall. Beleza?
Tranquilo? Ok. Lá na aula de noções de direito administrativo, a gente falou assim. Chegamos lá no parágrafo 17. A desestatização de empresa de propriedade do Estado, prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou saneamento básico, autorizada nos termos deste artigo, será submetida a referendo popular. Então aqui agora a gente já entende esse parágrafo com a completude necessária. Sempre que o Estado de Minas Gerais quiser desestatizar a empresa que é de sua propriedade, que distribua gás canalizado, que gere energia, que gere, transmita ou distribua energia elétrica, ou realize o serviço público relacionado a saneamento básico, pode ser feito, mas vai ser submetido a referendo. Então, se agora a gente sabe que referendo vem depois, a lei vai tramitar na Assembleia, vai desestatizar a empresa e logo depois a sociedade vai ser consultada. Não é plebiscito, é referendo. Ok? E lá na competência privativa da Assembleia, está lá, autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de competência do Estado. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Chegamos então na questão 17 da prova de 2007 de noções de direito. Entre os instrumentos classificados pela maioria dos autores como representativos da democracia semidireta, aquele que consiste em consulta à opinião do eleitorado sobre a manutenção ou revogação do mandato político ou administrativo conferida a alguém é denominado recall. Não é impeachment, não é plebiscito e não é referendo. Recall. Perceba que o examinador ainda foi pior, ele nem pegou, como naquelas questões que a gente viu de sociedade e Estado, o conceito de Dallaire. Mas quando fala manutenção ou revogação de mandato político ou administrativo, é exatamente essa parte aqui do conceito que eu trouxe para vocês. Quer ver? Espera aí. É uma instituição norte-americana que tem aplicação em duas hipóteses. Ou para revogar a eleição de um legislador ou funcionário eletivo, ou para reformar a decisão judicial sobre constitucionalidade de lei. Então, perceba que, se a gente está estudando com base nos dois últimos editais e nas provas das duas últimas edições, isso aqui é um tema que você tem que estudar. Ok? Beleza? Tranquilo? Gente, então ficamos por aqui. Bora conquistar o crachá. Estamos no finalzinho. Mais 2, 3 aulas no máximo. E a gente encerra essa etapa. E quem chegou até aqui e o edital ainda não saiu, revisão, 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 exercício, exercício, exercício. Porque sem revisão não há aprovação. Forte abraço.